notícias do Gigante da Colina. Vamos lá então repercutir essa vitória de ontem na estreia do Campeonato Brasileiro com alguns pontos muito legais pra gente falar do jogo de ontem em São Januário. Primeiro, as homenagens a Roberto Dinamite. Foi a semana de aniversário de nascimento do Dinamite. No sábado, ele faria 70 anos de idade. Então ontem muitas homenagens, teve bandeirão, teve faixa, teve mosaico 3D, teve a própria camisa do Vasco com a mensagem "Valeu, Roberto". Então ontem mais um dia de homenagens ao ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. Com bola rolando na escalação, mudanças. No papel, pelo menos um 4-3-3. E aí, eu aposto que todos os torcedores ficaram com pelo menos uma sobrancelha levantada quando viram o nome do Matheus Cocão como titular. E aí ele fechou meio de campo junto com o Sforza e com o Pablo Galdames. Por que eu falei do Matheus Cocão? Porque ele, sim, Matheus Cocão, fez apenas o segundo gol na carreira. Ele tem um gol em 2020, eu tive que puxar a ficha dele, pela Série D do Campeonato Brasileiro, quando ele jogava no Independente Tucuruí do Pará, num 7-1 sofrido pro Galvez, do Acre, na Série D. Mas ali ele ainda era jogador de base. Ele estava na transição para os profissionais. Então, como profissional, foi o primeiro gol da carreira do Matheus Cocão, que marcou o segundo gol pelo Vasco. O segundo gol do Vasco, melhor dizendo, no dia de ontem. O primeiro tinha sido do David, o DVD. Teve polêmica de VAR? Teve. Um pênalti para cada lado. E aí isso aí fica para vocês. O Faria estava lá. Teve a questão da comunicação com o estádio, que pouca gente ouviu. Mas e também teve a novidade, né? A gente acompanhou pela primeira vez a substituição por concussão no time do Grêmio. Acabou que o Gustavo, que entrou, acabou fazendo o gol do Grêmio no 2-1, mas o Vasco com isso, mesmo com isso, conseguiu sair vitorioso. E 18 mil torcedores, mais uma vez, casa cheia em São Januário. Rapidinho sobre o Hugo Moura, chegando hoje ao Rio de Janeiro, o nosso colega Vene Casagrande trouxe até mais detalhes dessa negociação. O valor negociado pelo Vasco junto ao Atlético Paranaense foi de 10 milhões de reais. E aí o Vasco dividindo esse valor para o Atlético, 5 milhões, e para o Flamengo, 5 milhões, já que o Flamengo ainda era detentor de 50%, ainda é, dos direitos econômicos dele. E aí o Hugo Moura chegando hoje para finalizar essa contratação com o Vasco, nome pedido pelo Ramon Dias, o primeiro nome desde a eliminação no Campeonato Carioca. Portanto é isso, o Vasco estreando com vitória no Campeonato Brasileiro e hoje trazendo o Hugo Moura, a gente acompanhando isso. Bom, sobre o jogo, você trabalhou nessa partida em São Januário, uma vitória extremamente importante para um início de caminhada, mas confiante, né? O Vasco até aqui deixa o seu torcedor meio preocupado. E a vitória de ontem foi convincente, o Gabriel? Melhor do que vencer foi vencer da forma que o Vasco venceu. Confiante, organizado. Isso é um recado muito bom, porque de vez em quando você fica fechadinho, espeta uma bola, ganha o jogo. E aí você soma 3 pontos, mas não passa tamanha confiança. Desempenho foi muito bom, o time se mostrou organizado. Eu tenho defendido aqui que o Vasco não vai passar sufoco no Brasileiro, não enquanto o Ramon Dias for o técnico. Porque é um técnico que organiza bem a equipe, que sabe montar uma dinâmica que favoreça os jogadores. Ele pega jogadores em tese limitados e consegue dar um conjunto bem legal. O Vasco contra o Grêmio foi um time que se valeu do conjunto, do jogo coletivo, para superar um adversário que tem até peças melhores individualmente falando. É um Vasco limitado, que erra bastante? Mas foi cirúrgico. Criou algumas situações ao longo do jogo, 4, 5 chances mais claras, e 2 foram morrer no fundo da rede. É um ótimo aproveitamento. E vai ter que ser assim, porque o Vasco tem um craque no elenco, que se chama Payet. Não vai jogar, pelo menos por enquanto. E mesmo que ele volte, também não dá pra dar uma sobrecarga no cara e dizer que ele vai resolver todos os jogos. Então o Vasco vai ter que sobreviver do coletivo, andando bem, organizado, tendo um time competente, um time comprometido, e um time que saiba aproveitar bem as chances que vão aparecer. E o Vasco contra o Grêmio aproveitou muito bem. E no conjunto do jogo, o Vasco dominou o Grêmio praticamente o tempo inteiro. Mesmo quando o Grêmio foi pra uma pressão, quando o Grêmio diminuiu o placar, o Vasco conseguiu esfriar a pressão. O Vasco não terminou tomando sufoco, que seria até natural. O Grêmio vai com tudo, faz uma pressão, começa a jogar a bola Não, o Vasco conseguiu conter bem. As substituições foram sendo feitas nos momentos corretos e o Vasco foi recuperando o fôlego na partida. É óbvio que só uma estreia não pode iludir, né? Vamos lembrar no passado, o Vasco abriu o campeonato vencendo o Atlético Mineiro, depois desandou, né? Com o Barbieri, o Ramon teve que salvar o time de um rebaixamento quase certo. Mas é inegável que o Vasco hoje tem um treinador muito mais experiente. E o recado que o Vasco transmitiu na primeira rodada foi extremamente positivo, que apesar das limitações, existe um técnico muito bom, que eu praticamente cravo aqui que não vai deixar o Vasco passar sufoco no campeonato. Não vai ser campeão, provavelmente não vai ter uma vaga em Libertadores, talvez não, dependendo do que acontecer.
Mas eu acho que teremos um Vasco jogando o campeonato com enorme segurança, graças ao bom trabalho de Ramon Dias e companhia. E a polêmica, ou as polêmicas da arbitragem, os 2 pênaltis, um pra cada lado? É inacreditável esses 2 pênaltis não terem sido marcados em tempos de VAR, o Azevedo, assim. O Piton quase que abraça a bola no lance que seria pênalti pro Grêmio. Verdade. O Diego Costa faz um domínio bem legal, e aí ele ia sair já pro arremate, e o Piton desarma ele abraçando a bola. E no segundo tempo, tão absurdo quanto, é o Galdames tomar a frente do zagueiro do Grêmio, tomar-lhe um chute no tornozelo, e a arbitragem, segue. Mas aí, Azevedo, eu fui parar pra ouvir os áudios do VAR que a CBF divulgou. E eu acho que essas 2 não marcações, elas começam lá num primeiro lance polêmico de interferência do VAR, que é quando o Rossi sofre um pênalti e o VAR recomenda a revisão e de maneira acertada o pênalti é anulado. O Rossi, ele dá um traço no marcador e cai. Dá aquela forçada básica. O árbitro dá, ou seja, o árbitro errou. Aí ele vai no VAR, a Daiane, que era responsável pelo VAR, chama o Flávio Rodrigues, o Flávio vai. O Flávio observa, opa, errei. Admite que errou, anula o pênalti. Sim. Aí vem o lance do Grêmio. Em todo momento, quando você escuta o áudio da conversa, o Flávio já vai na revisão muito determinado a não mudar de decisão. Acho que assim, já errei uma vez no primeiro tempo. Se eu tenho que voltar atrás em mais uma decisão, fica feio pra mim. Essa foi a impressão que eu tive. Inclusive, eu assisti também as análises do Paulo César de Oliveira, do Grupo Globo, e ele teve essa mesma impressão. Parece que o Flávio já foi muito duro pra, assim, querer convencer o VAR de que ele não errou. E aí isso gera um efeito cascata. Porque o lance do pênalti a favor do Vasco foi muito claro, só que aí pra ele marcar aquele pênalti muito claro e ter ignorado o anterior, aí ele vai de novo, cheio de si. Na verdade, nesse ele nem vai pra revisão, ele fica só debatendo. E é curioso porque a Daiane, no primeiro momento, diz assim, pra mim é um pênalti claro. O Galdames toma a frente e toma um chute. E aí o Flávio vai... argumentando tanto, e o auxiliar do VAR também, que eu me esqueci agora quem era, porque a Daiane tava liderando o VAR. Sim. E o auxiliar começa junto com o Flávio no movimento de não, mas é um movimento normal, né? Não tem nada demais. Tô, grosso modo, resumindo aqui o debate. E aí a Daiane no fim diz assim, não, beleza, acho realmente que não foi pra pênalti, e ele nem é chamado pra revisão. O jogo fica parado, mas nem tem a revisão. Cara, assim, impressionante. Assim, eu nem acho o Flávio um dos piores árbitros do futebol brasileiro, talvez esteja até entre os melhores. Mas ele me parece um pouquinho vaidoso, e essa é uma impressão que eu já tenho de outros momentos. Eu acho que ontem ele deixou isso tomar conta, porque senão seriam 3 lances em que ele não marcou, não tomou a decisão correta e que ele seria contrariado pelo VAR. Ele prejudicou todo mundo. Prejudicou o Grêmio, prejudicou o Vasco. Bom, é isso, mas o fato é que, né, não houve uma tendência para um lado apenas. Prejudicou os dois, né? Sim, assim, primeiro ele prejudica o Grêmio. É porque vai interferindo no roteiro do jogo, né, Azevedo? Imagina, se o Grêmio tem a chance de bater um pênalti no primeiro tempo. Qual teria sido a história do jogo? Assim como se o Vasco tivesse a possibilidade também de bater aquele pênalti, seria uma outra história. Enfim, é difícil ficar avaliando, né, com lances que já aconteceram, mas de qualquer forma são erros graves no meu entendimento. Novos reforços, Hugo Moura chegando. Acho que ajuda. Eu vejo o Hugo Moura acima do Zé Gabriel, por exemplo, que seria ali uma competição direta por posição. Nessa partida contra o Grêmio, o Sforza fez muito bem o papel de primeiro homem de meio de campo, e eu acho que a partir do momento que ele vai muito bem num jogo de alta complexidade, ele passa a ser o dono da posição. Mas o Hugo Moura chega, assim, gente, não resolve o problema de ninguém, mas considerando que é uma janela nacional, com opções reduzidas, eu acho que o Hugo é um jogador que ajuda sim. Queria ver o Vasco sem Payet. É um time bem treinado e consciente das suas limitações. Ramon Dias tem o controle do grupo e sabe encaixar peças no esquema de jogo. Soube aproveitar a pré-temporada. Parabéns, Ramon Dias, diz aqui o Carlão. Individualmente, Paulo Henrique, partidaça. Matheus Carvalho jogou muito bem no meio de campo, fazendo essa conexão defesa e ataque. David muito bem com gol marcado. Rossi participando dos 2 gols. Uma partida realmente muito boa do Vasco. O Ivan Braz, minha sobrancelha não levantou quando vi o nome do Cocão, até porque ele tem jogado bem, mas fiquei surpreso com o nome do Rossi. E mais surpreso ainda foi ver que desta vez ele jogou bem. O Rossi estava para ser negociado, a gente também se surpreendeu e de repente surgiu como titular. E apesar de eu não ser nenhum fã do Rossi, ele realmente fez uma grande partida.